E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês, que vai trazer base a essa palavra, é 1 Coríntios 15 a 19, mas não é o texto da mensagem, é só uma palavra de introdução, que é assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Presta atenção, eu vou repetir de novo, guarda isso para você. 1 Coríntios 15, 19, talvez a sua versão seja diferente e não dê para a gente ler junto. Mas guarda isso, depois você marca na sua Bíblia, depois você grifa lá, pega a canetinha, para você poder estar memorizando esse versículo na sua vida quando as coisas derem errado, quando as coisas ficarem difíceis. Guarde esse versículo na sua mente. 1 Coríntios 15, 19. Abriram? Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Existem algumas propagandas de igreja que vocês lá fora já devem ter ouvido, e eu não estou aqui para criticar a igreja, estou para criticar certos pensamentos que às vezes as pessoas têm dentro da igreja, e que quando a frustração vem, a dificuldade vem, a adversidade vem sobre a vida das pessoas, as pessoas dizem assim: não foi esse evangelho que foi prometido. Mas infelizmente eu quero dizer que muita gente está vendendo um evangelho que não é evangelho. Porque quando você vê assim uma propaganda dizendo assim: venha para a igreja tal e pare de sofrer. Eu já estou no evangelho há 37 anos. 38 anos que eu estou no evangelho. E eu sofro até hoje. Então, se essa palavra venha para a igreja X e pare de sofrer, seja verdadeira, fosse verdadeira, então, eu há 38 anos dentro da igreja, dando a minha vida pelo evangelho, tendo mudado de casa para servir o Senhor em outra cidade, tendo aberto mão de tantas coisas na minha vida para servir a Jesus, eu deveria ser uma pessoa que não tem problema nenhum. Mas ao contrário, o servir Jesus muitas vezes nos coloca numa posição de ter outros tipos de problema, outros tipos de dificuldade. Se você olha e você vem para o evangelho pensando que o evangelho vai te dar casa, que o evangelho vai te dar carro, que o evangelho vai te dar uma vida sem problemas, dinheiro no bolso. Se você pensa que o evangelho vai trazer para a sua vida riqueza, eu quero te dar uma notícia um pouco triste nessa noite. Que o Deus das riquezas não é Jesus, é outro. É Mamon, entendeu? É Baal e outros deuses que o diabo criou lá durante a história da humanidade. Quando o povo de Israel buscava outros deuses, era exatamente na esperança que os outros deuses eram deuses da fertilidade, eram deuses da prosperidade, eram os deuses das bênçãos, entre aspas, diversas. Mas o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que é anunciado no Evangelho, o Deus que Jesus veio anunciar, que é Ele mesmo e o Pai, Ele falou que servir a Ele era o contrário disso. Certa vez perguntaram para Jesus assim: mestre, me fala onde o Senhor está morando, que eu vou lá ficar com o Senhor. E Ele falou assim: olha, o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite não é uma mensagem de derrota, não é uma mensagem de dizer assim: então eu vou servir Jesus, eu vou passar fome, vou ter necessidade. Talvez até aconteça com você, porque acontece com os servos de Deus também. Mas a palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite, ela está no Salmo 37, que ela está muito em acordo com isso que Paulo falou. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, somos as pessoas mais infelizes dos homens. Os discípulos de Jesus, os apóstolos,
Com exceção de João, que provavelmente morreu de morte natural, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Uns morreram decapitados, outros morreram crucificados de cabeça para baixo, outros morreram sendo colocados em cima de um pináculo do templo e lançados dali abaixo, outros morreram amarrados num tronco e mortos com flechadas. E o apóstolo João foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente e não morreu porque Deus não permitiu, porque Deus tinha propósito, mas ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente e eu acredito que doeu. Já pensou você igual um frango dentro de uma panela fervendo e sair vivo? Foi o que aconteceu com João. Então, Paulo, que estava sabendo que o fim da sua vida seria dar a vida pelo Evangelho, ele fala assim, olha, se a nossa esperança em Cristo for só nessa vida, ou seja, se tudo que Deus tem para nós for dar casa, carro, prosperidade, saúde, se for só isso que Deus tiver para dar para a gente, não vale a pena, somos os mais infelizes dos homens, porque quando a gente olha para servos de Deus, a gente vê que nem sempre isso é uma realidade. Pode acontecer, sim, mas nem todos vão receber isso. Agora, todo aquele que vem a Cristo e que confessa os seus pecados, vai receber dele a vida eterna sem distinção. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é baixo, se você é alto, se você é branco, se você é negro, se você tem escolaridade ou você não tem escolaridade. Não importa. Todo aquele que vem a Cristo se arrependendo dos seus pecados receberá a vida eterna sem distinção. Então essa é a esperança. E o Salmo 37, ele nos fala de que muitas vezes a gente pode perder essa percepção do que é uma vida espiritual, do que é uma vida eterna que virá pela frente, e a gente pode olhar pessoas lá fora, prosperando, tendo condição financeira, tudo dando certo na vida, tendo mais saúde que a gente, ficando mais bonito que a gente, com a mulher mais bonita que a nossa, e a gente fala assim, poxa, mas o cara não serve a Deus, e está andando de carro zero, carrão, está dando certo a empresa dele, vende mais do que eu tenho uma loja e de repente eu posso olhar para uma pessoa que não serve a Deus e falar assim, poxa, fulano não serve a Deus e a loja dele vende muito mais do que a minha, entendeu? Eu estou andando de carro velho e o outro está andando de carro novo, mas se a minha perspectiva for essa, eu estou entendendo errado o Evangelho. O Evangelho tem a ver com salvação. O Evangelho tem a ver com o entendimento de que eu sou um pecador, que eu preciso de arrepender dos meus pecados, que Jesus perdoa os meus pecados e que Ele garante a vida eterna e eu posso crer nisso. Então você está ouvindo essa mensagem nessa noite e se você ainda não foi convencido de que Jesus tem para você vida eterna e que sem Jesus você pode até dar certo lá fora, mas isso não vai adiantar nada, então você ainda não entendeu o Evangelho. O Salmo começa assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A versão que eu separei, a outra versão, diz assim, não te aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, ele começou a vida dele como um pastor de ovelhas, como um filho desprezado dentro da casa dele. Os outros irmãos dele eram mais velhos, foram para o exército serem guerreiros, e Davi ficou lá cuidando das ovelhas do pai, e de repente, em algum momento da vida de Davi, Samuel vem à casa de Davi e fala com Jessé, o pai de Davi, olha Jessé, eu vim aqui porque o Senhor mandou eu vir aqui nessa casa, porque dessa casa sairá o rei de Israel. No primeiro momento, o pai de Davi não pensou em Davi, ele pensou lá, aquele meu filho fortão, com 2 metros de altura, com boa aparência, esse certamente vai ser o rei.
E chama, e Samuel, quando olha, fala assim: nossa, esse aqui realmente tem aparência de rei. E Deus fala: não, nesse não, chama outro. Aí vem o segundo, vem o outro. E o pai nem lembra de Davi. Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas, esquecido pelo próprio pai, não lembrado por ninguém. E de repente, Deus fala assim: olha, o homem olha a aparência, Samuel, mas eu olho o coração. Tem mais um, manda chamar. E Jessé fala assim: ah, tem um rapazinho aí, de boa aparência, rapazinho bonitinho aí, com cara de nerd, cuidando das ovelhas lá. Chama ele lá. O pai dele não tinha esperança nenhuma. E Davi então é ungido rei. Mas o que adiantou para Davi ser ungido rei, se ele continuou cuidando de ovelha? Se ele continuou lá no pasto, ungido rei, mas tomando conta de ovelha no pasto, arrancando fezes de ovelha do curral. E aí surge a oportunidade, e Davi mata Golias. E aí, nessa oportunidade, Davi vira genro de Saul. Só que acontece uma situação, poderiam dizer assim: agora vai dar tudo certo na vida de Davi. Mas nada dá certo na vida de Davi, porque Davi passa anos e anos sendo perseguido pelo próprio sogro, que queria matá-lo, porque Saul se tornou um homem desviado e endemoniado. Mas Davi continuou esperando em Deus, mesmo as coisas dando errado, muitas vezes ele tendo que fugir, muitas vezes ele tendo que se fazer de maluco, se refugiar no meio dos campos do inimigo para não ser morto pelo próprio sogro. E esse Davi, ele espera anos e anos e anos pelo cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E eu quero dizer que mesmo quando isso acontece, depois que Saul é morto, a vida de Davi continua sendo uma vida de batalhas, continua sendo uma vida de guerras, continua sendo uma vida de dificuldades. Ele não teve um dia de sossego. E o dia que ele parou para pensar: se estou cansado, vou ficar em casa hoje, foi o dia que ele fez a pior besteira da vida dele. Porque servir a Deus não é moleza. Servir a Deus não é mamão com açúcar. Servir a Deus não é sentar e ficar esperando bênção cair do céu, não. E Davi sabia disso. E o Davi que escreve esse salmo, ele diz assim: não te aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Ele sabia que Deus não mente. Ele sabia que as promessas de Deus, uma vez feitas, elas se realizarão. Ele sabia que, embora ele tivesse as 1000 dificuldades de vida que ele tivesse, mas havia promessas de Deus para a vida dele, e ele continuou, apesar das adversidades, das dificuldades, das coisas aparentes, que muitas vezes parecia que estava tudo errado, mas ele continuou olhando e dizendo assim: eu não vou olhar para o ímpio que prospera, eu não vou olhar para aquele que não serve a Deus e parece que nada dá errado na vida dele. Eu não vou olhar para a vida daquele que não busca Deus e que a família dele está andando, que os negócios dele estão andando, que ele está saudável, que ele parece que está tudo certo na vida dele. Eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para Deus. Eu vou olhar para as promessas de Deus. Eu vou olhar não para essa terra, mas eu vou olhar para a eternidade. Nesse mundo, algumas pessoas enriquecem, mas nem sempre as pessoas enriquecem de forma lícita. Nem sempre as pessoas enriquecem de forma honesta. E às vezes aquela pessoa que você está olhando e dizendo assim: essa pessoa prosperou, essa pessoa enriqueceu, foi de maneira honesta. E toda fortuna levantada de forma desonesta, um dia tem um preço a ser pago. Diz aqui: confie no... Deus trará juízo. Diz assim: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem.
e assim more com toda a segurança na terra prometida, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele dará o que o seu coração deseja. Amém. Quando esse versículo aqui do 37,3 e depois do 37,5, ele é muito usado até em placa de caminhão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Até placa de caminhão tem isso aí. E quando fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e até mesmo, ele dará o que o seu coração deseja. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida, que a sua felicidade esteja no Senhor, e ele dará o desejo do teu coração. Mas o que deseja o seu coração? A pergunta nessa noite é: o que deseja o seu coração? Porque talvez o seu coração esteja desejando coisas que o Senhor não quer te dar. Talvez o seu coração esteja desejando coisas que não estão em aprovação com a vontade de Deus. Mas quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você confia nele, quando você deposita nele a sua confiança, o interessante é que a sua felicidade está no Senhor. Ou seja, há uma mudança de perspectiva. A tua felicidade não está em trocar de carro. A tua felicidade não está em comprar um terreno. A tua felicidade não está em arrumar um emprego que vai ganhar 10 vezes mais. Embora todas essas coisas possam vir de bênção de Deus. Mas a tua felicidade está no Senhor. E se a tua felicidade está no Senhor, Ele dará o que o seu coração deseja. Ou seja, o Senhor. Ele dará mais dele para você. Ele te encherá mais dele. Ele trará alegria ao seu coração nele. Ele trará satisfação ao seu coração nele. Filipenses 4, 6 a 8 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não ande ansioso por desejar coisas. Não ande ansioso por satisfazer o seu coração com coisas. Porque coisas passam. Não tem uma única pessoa que passou na sepultura e conseguiu chegar lá do outro lado com a BMW. Não tem ninguém que conseguiu passar para o outro lado e ter uma mansão lá do outro lado. Ninguém consegue enfiar dentro do caixão um palácio. Embora possa até fazer uma cova dentro de uma mansão e falar assim: vou me enterrar aqui dentro. Mas eternamente falando, você não consegue levar nada. Porque nós somos pó e ao pó nós voltaremos. A única coisa que você consegue levar para o outro lado é a tua alma. E essa não carrega carteira, essa não carrega crédito, essa não carrega bens materiais, essa não carrega nada, a não ser a sua satisfação em estar na presença de Deus. E se você tem isso, você terá isso para sempre. Agora, se você não tem isso, você não terá isso para sempre. Olha que louco, você tem um momento de experiência nesse lugar, para escolher hoje, agora, nesse instante, nesse tempinho curto de vida, que é como um sopro, a experiência que você terá para a eternidade, a experiência que você terá para sempre. Você tem essa oportunidade hoje. Se você tem prazer e alegria em Deus, você terá isso para sempre. Agora, para que você quer ir para o céu, se você não gosta da palavra de Deus, se você não gosta de falar com Deus, se você não tem prazer em adorar a Deus, o céu vai ser o lugar mais chato do universo para você. Ah, mas o inferno é a opção errada. Sim, o inferno é a opção errada, mas então mude a sua maneira de pensar e já agora peça a Deus para mudar o seu coração, para que você tenha satisfação em Deus. Para que você tenha satisfação nas coisas de Deus. Para que aí sim você possa ir para a eternidade com Deus e viver eternamente com Ele.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, orações, súplicas, ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então são coisas que você deve fazer nessa vida: orar, suplicar a Deus, dar ações de graças a Deus, adorar a Deus. E aí, a partir disso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se você orar, se você apresentar suas súplicas a Deus, se você der ações de graças a Deus, Deus vai olhar isso e vai trazer sobre a sua vida satisfação espiritual, libertação, guardará o seu coração do mundo, das drogas, dos vícios, da prostituição, de tudo aquilo que não agrada a Deus, porque Ele fará com que o seu coração e o dele estejam alinhados. É preciso um alinhamento com Deus. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como você pode querer andar junto com Deus se você está em desacordo com Deus? Como você pode querer ter a presença de Deus na sua vida se você não quer as mesmas coisas que Deus quer? Já pensou? Você anda junto com uma pessoa que pensa totalmente ao contrário de você, que quer coisas totalmente diferentes de você, você não consegue manter um relacionamento de amizade profundo com alguém que é totalmente diferente de você, que tudo que você pensa, ela pensa o contrário. Não dá. Você quer um relacionamento com Deus? Alinhe a sua mente com a mente de Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí, como que a gente faz isso? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para que a gente alinhe o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Olha as coisas que Paulo fala aqui que a gente deve ter. Quando ele fala guardar o coração e mente em Cristo. Tudo que for verdadeiro, então é mentira, estou fora. Tudo que for nobre, ou seja, tudo que for de qualidade, tudo que for sadio, tudo que produzir coisas boas, tudo que for correto, ou seja, tem falcatrua no meio, estou fora. Tem roubalheira no meio, estou fora. Tem engano, estou fora. Tem uma maneira de ganhar um por fora aí que eu vou prejudicar alguém, eu estou fora. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, ou seja, que não difame ninguém. E se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É a mente renovada, é a mente transformada, é a mente que o próprio Paulo fala lá em Romanos 12, para a transformação da nossa mente, para entregar a nossa vida como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional a Deus. A nossa vida é um culto a Deus. Se entregar ao altar de Deus como sacrifício, é você se entregar como oferta e não querer tomar mais a vida de volta. Agora a vida pertence a Deus. E se é Ele que é o dono da vida, Ele direciona a nossa vida. Quando o nosso foco está na vida eterna, mostra que nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, se essa nossa mente é mudada, se essa mente nossa é transformada, a gente vai começar a pensar de outra maneira. E Paulo ainda dizendo aos Colossenses, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Alguém aqui já recebeu Jesus como Salvador? Você morreu, certo? Para a velha vida, morreu para aquela vida que você tinha antes, entregou para Cristo na cruz e falou assim: Jesus, essa vida aqui está tão destruída, essa vida aqui está tão estragada, essa vida aqui está tão imprestável,
que não adianta mais consertar. Faz outra nova. Isso é morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. É você chegar à conclusão de que a tua vida estava tão destruída que não tinha mais conserto. Você tentou remendar de várias maneiras a sua vida até chegar a Cristo. Tentou religião, tentou tratamento, tentou, psicólogo, tentou tudo quanto é coisa na sua vida, conselho, tentou largar o vício sozinho, tentou tantas coisas sozinho e não deu certo. Aí você chegou à conclusão de que você não conseguia se consertar. E aí você faz o quê? Jesus, não deu certo, fiz tudo. Agora, eu só tenho uma solução: resetar, zerar, morrer. E aí você morre para o mundo e ressuscita com Cristo. E é isso que Paulo está falando. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, você não é mais o mesmo. Não pode mais ser o mesmo. Não tem como ser o mesmo. Porque se isso não aconteceu, se você não morreu e não nasceu de novo, você ainda não morreu. Não pode ressuscitar quem não morreu. Lázaro ressuscitou porque Lázaro morreu. Jesus ressuscitou porque Jesus morreu. Porque senão não seria ressurreição. Ele teria só desmaiado. Mas ele morreu. Foi constatado que ele morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Se você morreu, e aí espiritualmente falando, você vai nascer de novo. E ao nascer de novo, você nasce uma nova criatura. Mas o que evidencia que você nasceu de novo é um comportamento diferente. O que evidencia que houve um novo nascimento é que agora, como diz Paulo aqui, ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Existem 3 tipos de pessoas. 3. Como assim 3? Eu conheço um monte de gente diferente. Não. Espiritualmente falando, tem 3 tipos. Tem um homem natural, que não entende das coisas de Deus, que não entende o que é o pecado, que não entende a necessidade de um Salvador, que não entende que ele sozinho não vai para o céu, que não entende que as boas obras dele não servem para nada. Esse homem é natural. Ele vive pecando. Ele vive preocupado com as coisas desse mundo. Ele vive preocupado com as coisas dessa terra. Ele não consegue enxergar um palmo na frente dele. Mas chega um momento da vida dele que o Espírito Santo o acorda. E ele entende que precisa morrer. E ele recebe Jesus. O Espírito Santo o ilumina. Os seus olhos são abertos assim como o cego da história que começamos no culto nessa noite. E agora, ele não é mais um homem carnal, mas agora é um homem espiritual. E agora ele vai conseguir ter a visão do reino de Deus. Ele vai sonhar com o reino de Deus. Aleluia! Ele crê que se ele morrer, ele estará com Cristo na glória. Ele crê que passará por dificuldade dessa terra, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é um homem espiritual. É um homem que foi transformado. E Paulo está falando aqui que esse homem procura as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. A visão dele é o trono de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Oi. E aí, a partir desse momento, e aí a partir dessa transformação, e aí a partir dessa mudança, sim, o versículo 5 do Salmo 37 fará sentido. Ponha as suas vidas nas mãos de Deus. Confie nele e ele o ajudará.
Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e como a sua justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. A partir do momento então que você entende que você sozinho não dá conta e que você se lança em Jesus e nos braços de Jesus, agora você pode dizer que confia. Agora você pode dizer que você aceita. Porque quando alguém está se afogando, se ele ficar se debatendo, ele não consegue ser salvo. Se alguém está se afogando e começa lá a se agitar, quem foi para salvá-lo? Quem foi para salvá-lo não vai conseguir tirá-lo da água. Às vezes é preciso esperar que a pessoa se canse, ou que entenda que precisa confiar no outro para sair da água. Isso é confiar em Deus. É confiar que você estava se afogando, mas que Jesus é um nadador experiente, que sabe sair da água e te tirar da água. Glória a Deus. Que Jesus é aquele que vai te pegar afogado e morto e vai te levar para a margem, e que vai tirar a água dos seus pulmões, e que vai soprar vida em você e vai te ressuscitar. É preciso primeiro morrer, entregar a confiança a Ele, para então ser ressuscitado. Porque enquanto você não se entregar, e você não confiar, e você não permitir morrer, não tem como nascer de novo. É preciso isso. E por isso o salmista diz: ponha a sua vida nas mãos de Deus, confie nele. Depois que você faz isso, o que ele faz? E ele te ajudará. Ele fará com que você seja luz. E Jesus fala em Mateus 5, 14 e 16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um móvel. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se você se tornar um novo homem, as pessoas que convivem com você vão perceber que mudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você nascer de novo e a luz de Cristo estiver na sua vida, você não vai precisar falar nada, que as pessoas vão falar: tem algo diferente com você, você não é mais a mesma pessoa. O que aconteceu com você? Porque você era mentiroso e agora não é mais. Porque você era arrumador de confusão e agora não é mais. Você não gostava de trabalhar, vivia arrumando problema no trabalho e agora você é um trabalhador honesto. Você era um patrão péssimo, mas agora você reconhece o seu trabalhador de direito e paga um salário decente. Porque há uma mudança naquele que nasceu de novo, e isso muda, isso resplandece luz. E não adianta, mesmo que a luz seja fraca, mesmo que a gente tivesse aqui uma lâmpada pequenininha, e alguém chegasse lá do portão, e mesmo que aqui em volta dessa lâmpada tivesse tudo escuro, ela não tivesse forças para iluminar esse salão, mas quem chegasse lá no portão e olhar essa lâmpadazinha pequenininha, fraquinha, ia dizer assim: tem uma luz acesa ali. Tem uma luz acesa. Ela não tem força para iluminar o salão. Ela não tem força para iluminar ninguém. Mas ela brilha. E de longe eu consigo enxergar essa luz. Mesmo que um pequeno vagalume não consiga iluminar nada, mas você vê quando um vagalume passa e você fala assim: ele não está iluminando nada, mas ele está brilhando. Talvez, quando você começar a brilhar,
A sua luz ainda será uma luz fraca. Talvez a sua luz ainda não tenha poder para passar luz para outras pessoas. Mas as pessoas que olharem para você falam assim, tem algo diferente, porque antes você não brilhava, mas agora você brilha. Glória a Deus. Queira ser essa luz, porque Jesus diz, vocês são essa luz. Quando o mundo vê essas coisas, glorificam a Deus, e isso é para a glória de Deus. No versículo 7 ainda, não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenham inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Talvez você possa se aborrecer, porque vai pagar um preço. Porque muitas vezes, se você for honesto, vai perder negócios. Porque se você for honesto, vai honrar compromissos. E isso pode te custar caro. Porque muitas vezes, você vai ser até mesmo chamado de bobo, por servir Jesus. Por tentar ser honesto com a sua esposa. E aparecem oportunidades lá fora para você trair a sua esposa. E você diz assim, eu não vou trair minha esposa, primeiro porque eu a amo, e segundo porque eu amo Jesus, e mais ainda porque eu amo Jesus, eu sei que eu não devo fazer isso com a minha esposa. E aí, você vai ser chamado de bobo. Você agora não é homem mais, porque agora você deixou de ser homem, agora você é um bobo. Mas aí o que acontece? Outras pessoas vão dizer isso para você, e você pode se irritar e dizer assim, mas eu estou sendo fiel a Deus. E parece que quanto mais eu sou fiel a Deus, mais eu sofro. Sofro perseguição, sofro derrotas, perco negócios. Mas ele está dizendo, não se irrite por causa dos que vencem na vida. Nem tenha inveja dos que conseguem realizar os planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Deus está amontoando sobre a sua vida recompensas por ser fiel a Ele. Deus está amontoando sobre a sua vida recompensas pela fidelidade. E chegará um tempo que Deus trará sobre você respostas. Olha só, quando você faz isso, quando você olha para essas coisas e consegue entender que tudo que você tem vem de Deus, e se você não tem algo é porque Deus não está permitindo que você tenha, você vai desenvolver uma virtude na sua vida espiritual que se chama contentamento. E o contentamento, Paulo ensina a Timóteo dizendo assim no capítulo 6, versículos 6 a 10. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Ou seja, duas coisas. A sua vida espiritual, de prática de oração, de leitura da Bíblia, de culto a Deus, de adoração a Deus, é um aspecto da tua vida espiritual importantíssimo. Ter vida de oração, de leitura da Bíblia, cultuar a Deus, adorar a Deus, tudo isso faz parte. Mas aí Paulo junta uma virtude, o contentamento. E o contentamento é algo que muitas vezes a gente tem que gastar tempo em oração para adquirir contentamento. Porque o contentamento não é algo que o mundo nos ensina. Você não aprende contentamento na família, quando essa família não é cristã. Você não aprende contentamento aonde você trabalha. Você não aprende contentamento nas empresas. Você não aprende contentamento na escola. Você aprende contentamento com Deus. E Paulo diz aqui, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. Quem quando chegou no mundo tinha um tênis de marca, um bonezinho maneiro,
né? Tinha aí uma cueca, sei lá, nada, né? Peladão, sujo de sangue, né? O médico foi lá e deu um tapinha no bumbum para você chorar, para tirar o catarro do nariz, né? Quando a gente veio para esse mundo, o que você tinha? Paulo está dizendo aqui, nada. Nada trouxemos para esse mundo. E ele fala, nada levaremos quando o deixarmos. Nada. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, por desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha que coisa Paulo está falando aqui. Por muitos desejarem não terem contentamento, desejarem coisas que Deus não lhes deu, caíram. Ou seja, um homem que pode ter sido espiritual por um tempo, ele era carnal. Ele era carnal. Foi morto, ressuscitado, se tornou espiritual. Mas agora, ele pode se tornar novamente um homem natural, um homem como os demais. Um homem carnal. Ele pode regredir. Porque ele fala aqui, por isso, por muitos desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. Ou seja, tiveram a fé por um tempo, mas desviaram-se e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Mas eu quero dizer para você, para não me alongar, é que se você tem a esperança, você confia no Senhor, você não olha para esse mundo como a coisa mais valorosa para você, nem os valores desse mundo, nem as coisas que esse mundo pode te dar. Você não tem inveja daqueles que não servem a Deus, daqueles que adquiriram coisas desse mundo, sabe-se lá de que maneira. Há uma promessa de que Deus fará com que tudo, no seu devido tempo, tenha a sua resposta. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero encerrar lendo Apocalipse 21, de 1 a 8, que diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus destruiu tudo. Pedro fala que essa terra que a gente vive hoje está entesourada para fogo. Deus desfez tudo. Pedro fala que os elementos se desfarão abrasados. Deus vai transformar isso aqui num caos. Mas aí o que vai acontecer? Então, João está dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra. Deus vai fazer tudo novo. E mais do que isso, há uma cidade sendo preparada no céu, a nova Jerusalém, que vai descer dos céus e vai ser a habitação de Deus no meio do seu povo. E ele fala aqui: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo,
Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. A recompensa para quem nasceu de novo, a recompensa para aquele que morreu em Cristo, mas ressuscitou com Cristo, é a habitação de Deus eterna com o seu povo. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ele lhes enxugará. Não enxugou ainda. Ainda tem lágrima para você chorar. Ainda tem lágrima para eu chorar. Aqui Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza. Não haverá futuro. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreve isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse: está terminado. Acabou. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Não será dado água da vida a quem não tem sede hoje. Não será dado água da vida para quem não busca essa água hoje. Não será dada essa água para quem não busca hoje essa água da vida. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana: se você souber quem pode dar essa água, você pediria, daria a água da vida. Quem não tem sede da água da vida hoje, não beberá da água da vida na eternidade. O vitorioso, ou seja, aquele que se manter fiel até o último dia, herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos outros, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, e essa é a segunda morte. Amém. Haverá uma separação. Aquele que hoje quer Cristo terá Cristo para sempre. Guarda isso na sua mente, não esquece nunca mais na sua vida. Aquele que quer Cristo hoje terá Cristo para sempre. Mas aquele que ouve essa mensagem e continua querendo ser covarde, aquele que ouve essa mensagem e continua querendo ser incrédulo, aquele que ouve essa mensagem e continua querendo ser corrupto, aquele que ouve essa mensagem e continua matando seu irmão no seu coração, e isso não precisa nem dizer que precisa puxar uma arma, porque Cristo falou: aquele que amaldiçoa seu irmão já é assassino do seu irmão. Aqueles que vivem na prática da sexualidade imunda, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, e essa é a segunda morte. Eu quero orar com você e por você. Se coloca de pé. Sei que todos vocês estão cansados, eu estou vendo no rosto de vocês que vocês estão cansados. Mas essa é uma oportunidade de você guardar no seu coração mais um pedacinho da palavra de Deus. Glória a Deus, Pai. Senhor, nessa noite, a Tua palavra falou claramente sobre contentamento, falou sobre não invejar coisas que no fim podem trazer a destruição, não desejar aquilo que o Senhor não nos deu. Mas principalmente a Tua palavra nos ensina nessa noite que se o nosso contentamento estiver em Cristo, teremos o Senhor para sempre. Então, Senhor, nessa noite, aquele que ainda não tem o Senhor em seu coração, arde nesse coração um desejo sincero por buscar a Tua presença. Que não seja apenas um período de passar aqui e depois que sair daqui se esquecer de tudo aquilo que foi ouvido.
mas que essa palavra martele nos corações, Deus. E que essa palavra traga confiança, fé, esperança e contentamento. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, a cada um. E que essas vidas glorifiquem a Ti, Deus, a cada dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem em paz. E que Deus abençoe a cada um mais uma vez, a cada dia.